Que Deus continue te abençoando aí em nome de Jesus. Para quem não nos conhece ainda, sou o pastor Erval. Eu quero te agradecer imensamente aí por estar acessando o nosso programa Edificação. E peço a você que nos auxilie em oração aí por esse trabalho, ok? Mas que também você contribua de uma forma mais conclusiva, se inscrevendo em nosso canal, dando o seu like aí, o seu joinha, ok? Compartilhando e ativando o sininho aí para receber os nossos novos vídeos. Amém? Queridos, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre sexo anal. Sim, quero entrar na parte conjugal e na área íntima dessa realidade humana, que é um assunto um tanto polêmico, porque uma das afirmações que se diz é que não está assim de forma clara, nítida e objetiva a palavra de Deus recusando, negando a prática do sexo anal. Mas aprimoremos os nossos conhecimentos na Bíblia, ampliemos a nossa visão e a gente veja que nós precisamos ter uma coerência de interpretar a Bíblia também no ângulo em que ela fala, simbólico, figurativo, metafórico. A Bíblia fala sobre parábolas, por exemplo, que não é exatamente o que está acontecendo ali quando a parábola vem à tona, mas que está sendo tratado o assunto de uma forma ali figurativa, mas está sendo falado sobre o que está acontecendo. Por exemplo, a gente não encontra na Bíblia palavras que falem literalmente sobre a maconha, a droga, essa famosa e poderosa atual K9. Mas a gente não precisa de ter texto sagrado falando sobre isso, porque nós sabemos, nos contextos, no intuito, na sã doutrina da palavra de Deus, que isso se nos é errado, impróprio. Não é para nós cristãos. Semelhantemente, muitas outras passagens da Bíblia não aparecem certos assuntos literalmente, mas estão embutidos ali. Por exemplo, quando Elias desafia os profetas de Baal no tempo do rei Acabe, Jezabel, nós vemos ali que há uma oferta sacrificial ao Senhor nosso Deus impressionante. Ela não está manifesta na palavra oferta, mas ela está manifesta na sua aparição e na sua manifestação, que é quando Elias manda derramar água sobre o holocausto 3 vezes. Por que eu digo isso? Porque naquele tempo, há 3 anos e meio, não chovia em Israel. A escassez na água era extrema. Então, água naquele tempo era mais preciosa do que pedra preciosa, do que ouro, porque ninguém hidrata o corpo com pedras preciosas, ouro, dinheiro, ok? Mas com água. Então ali foi uma oferta sacrificial gigantesca, certo? Bom, então vejamos, gente, que quando a Bíblia fala sobre a instituição do casamento e como deveria ser a relação íntima do casal, Gênesis 1, versículo 27 e principalmente o 28. Então Deus criou o homem e a mulher, ali está estabelecido, entendemos, o casamento, o matrimônio, e logo em seguida a ordem de Deus, a bênção de Deus de como eles deveriam se proliferar, multiplicar sobre a terra, né? A Gênesis 1, 28 vai dizer: sede fecundos, enchei-vos e multiplicai-vos. E essas 3 palavras no original hebraico vai falar sobre a prática do sexo
e que por intermédio deles, eles deveriam se reproduzir sobre a terra. E aí a gente entende que o ânus não é um órgão reprodutor. O ânus é um órgão excretor. O Senhor Jesus disse que tudo aquilo que o corpo humano come, ele lança fora. E é por meio deste órgão, o ânus. Então, quando Deus está falando ali sobre enchei-vos, multiplicai-vos, povoai a terra, ele está estabelecendo como deveria ser a prática sexual, no sentido pênis e vagina, não de outra forma. Mesmo porque, gente, você vê que a Bíblia condena veementemente a prática do sexo homossexual. E nós sabemos que toda relação sexual entre homens é penetração pelo ânus. E se Deus condena essa prática, é porque Deus também está se referindo ao problema do sexo anal. Afora que nós entenderíamos também que se Deus tivesse estabelecido, abençoado e confirmado que o sexo deveria ser anal, nós estamos falando no extermínio da raça humana. Jamais a humanidade se multiplicaria, jamais a humanidade se reproduziria sobre a terra, como está dizendo em Gênesis 1:28 aí, né? A gente vê também como contexto do assunto, inúmeras vezes a Bíblia falando que o marido possuiu a sua esposa, entrou a ela e coabitou com ela, e ela lhe gerou filhos e filhas. Isso quer dizer, então, que eles tiveram uma prática sexual frontal, frente a frente, não uma relação de sexo anal. Então, veja bem que em todas as áreas da Bíblia, a Bíblia sempre endossa e confirma o sexo normal, comum. E também podemos ver Gênesis 38, quando a Bíblia fala sobre a história da lei do levirato. Judá teve 3 filhos, casou seu filho Er, que era o mais velho, e ele era um cara ruim, mau, maligno, pelo que Deus o matou. E naquele tempo, a lei do levirato, que inclusive foi confirmada mesmo por Moisés, inclusive, era que se um filho, um homem da família, casasse com uma mulher e morresse e não deixasse herdeiro, descendesse ao seu nome, o seu irmão deveria casar-se com a sua cunhada, que era a mulher do falecido. E assim então, Judá mandou que o seu segundo filho, Onã, casasse-se com a sua cunhada Tamar, mulher do seu irmão falecido. E assim ele o fez. Mas ele sabia em todo tempo que o filho que ele tivesse com ela não seria exatamente seu, seria do seu irmão. E o memorial seria seu irmão, e ele mesmo não teria memória sobre a terra. E a Bíblia diz que toda vez que ele tinha relação sexual com ela, na hora do momento de ejacular, ele tirava o pênis de dentro dela e ejaculava no chão. E a Bíblia diz que Deus viu aquilo, não gostou e também matou a Onã. Então veja bem, nós sabemos que no momento mais amplo da relação sexual entre marido e mulher é quando a pessoa se satisfaz pelo gozo. E o cara tirar o pênis e ejacular no chão, ele poderia muito bem dizer para ela, olha, vira, fica de costa agora que eu vou praticar sexo anal e eu não quero ter descendente e acabou. Não, ele não fazia isso. Ele preferia ejacular no chão. Mas por quê? Porque ele de alguma forma sabia que o que Deus estabeleceu era o sexo frontal, normal e comum. Que o sexo por trás seria completamente prejudicial para ele por excelência, mas também para a mulher. Porque se a gente fizer uma análise, a busca da verdade,
do que pode acontecer pela prática do sexo anal, a gente vai descobrir que clinicamente ele traz fissuras, sangramento, bolha, ele traz uma abertura, um relaxamento do ânus, onde a pessoa, dependendo da situação, se praticar excessivamente, ela começa a soltar fezes na sua calcinha. Eu vi o caso de um homossexual que praticou tanto sexo na vida que depois ele tinha que usar fraldão, porque não conseguia reter as fezes dentro do seu corpo. E ele acabou se suicidando, deixando uma carta que ele mesmo não aguentava viver mais naquela situação vergonhosa, né? E afora de muitas outras doenças, enfermidade que é produzida pelo órgão excretor. E a palavra sêmen no hebraico, ela também é interpretada como semente. É de onde a gente gera e forma os filhos e as filhas. Então você imagine, se é do sêmen que o homem gera seu filho e sua filha, imagine como se ele estivesse pegando o seu bebê e passando nos dejetos humanos. Porque quando o homem pratica o sexo anal, é isso que ele está fazendo. Ele está passando o sêmen para fezes humanas. E aí, amados, a gente vai ver que, por exemplo, 1 Pedro 3, versículo 7, numa tradução Almeida e corrigida, né, atualizada, de 1995, 1 Pedro 3,7, a Bíblia diz: coabitai com a mulher, com entendimento. Coabitar é ter relação sexual, com entendimento, sabedoria, da forma certa e correta como deve ser, para que ele não se prejudique, as suas orações sejam interrompidas, sua relação com Deus, diz lá 1 Pedro 3,7. Hebreus 13, versículo 4, diz que Deus olha e observa toda a prática sexual. E diz lá: venerado, honrado, entre todos sejam o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará aos impuros e aos adúlteros. Então Deus observa e julga a prática sexual, a prática íntima das pessoas também. Então, amados, a Bíblia diz: não defraudando nossos corpos. Tenhamos consciência que o corpo humano, tanto do homem e da mulher, é templo do Espírito de Deus. Deus mora ali. E não pode ser acometido por aberrações. A Bíblia diz que para nós tudo é lícito, permitido, mas nem tudo convém. E Paulo, ainda dando alguma alusão em relação ao assunto, ele diz que eu esmurro o meu corpo para que ele não faça o que ele quer, mas para submetê-lo a fazer o que ele não quer, que é a vontade de Deus. E assim somos nós, que em tudo na vida nós temos que nos supervisionar para viver de uma forma em que agrademos ao Senhor, louvemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor. A Bíblia diz: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo, nós somos do alto. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua consciência, da verdade, da palavra de Deus. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade nos libertará. Amém? Que Deus te abençoe, te dê mais luz, esclarecimento, fortalecimento e um posicionamento saudável, correto na sua vida particular, pessoal, íntimo. Qualquer dúvida, deixa seus comentários aí, a gente responde o que você tiver dúvidas, ok? Forte abraço, que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.